Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a comunidade do Cantinho para Jesus, Cantinho de Jesus, que haja muita paz em nossos corações e pacificados possamos tratar desses assuntos de profundidade espiritual a alimentar nossas almas e auxiliar-nos na caminhada com maior segurança em busca do reino de Deus. São desafios que vivemos no planeta Terra e que é vivido comum num planeta em transição do plano das expiações e provas para o plano da regeneração. É uma encruzilhada da história psicológica e espiritual de todos que envolvem naquele planeta, seja na Terra ou em qualquer um outro, e ali está colocado dimensões de ação humana, da sua negatividade, da sua positividade em maior escala. O Evangelho diz que esse período de transição, ele movimenta forças de tamanha natureza que nunca houve na Terra e nunca haverá, porque terá definido nessa história o início da regeneração, a conclusão dela, e depois mundos superiores. E aquilo que foi vivido em mundos primários, inferiores, não chega ao pé, naturalmente, é vivido no período de transição. No nosso planeta, no planeta Terra, essa transição tem durado 200 anos, vai durar 200 anos. Passaram 160 e poucos anos, começou em 1857 e vai até 2057. O movimento prevê que tudo aquilo que não foi bem vivido, saudavelmente vivido, digerido nas vidas anteriores, em toda a história do espírito humano aqui na Terra, deve ser filtrado, deve ser equacionado. Alguns não conseguirão o tônus para atingir o campo de regeneração, deverão ir para outros mundos. Mas a grande maior parte conseguirá fazer esse movimento de transição e galgar o elemento da regeneração. Porém, a luta ela é tremenda. A luta que deve o espírito enfrentar nesses períodos, nesses dias, dizendo que nesse período de 200 anos, todos os espíritos que pertencem ao planeta Terra, em condição de erradicidade, deverão encarnar no mínimo uma vez. Alguns virão mais de uma vez, então 2, 3 vezes, dependendo de cada situação, em 200 anos, né? Para que possa emergir no cenário da sua caminhada os seus fatores de complexidade. O livro Sexo e Destino irá tratar especificamente do conteúdo mais complexo e desafiador da experiência humana na Terra, que é a sua conduta sexual. Como um planeta primário, no mundo primitivo e mundo de expiação e prova, o espírito humano ainda está muito aprisionado ou muito próximo da natureza animal, que ele já deixou há alguns milênios, mas ainda predomina na intimidade as forças da natureza animal, que no animal obedece a determinadas regras do ponto de vista animal, se obedece ao instinto, mas que no espírito humano, com a sua vontade, com o seu desejo, com a sua capacidade de ação distorcida, ela configura-se numa calamidade, numa expressão de negatividade profunda. O livro Sexo e Destino aborda, outros livros de André Luiz irão tratar desse assunto, mas este especificamente, como diz Emmanuel aqui, o retrato verbal das nossas dolorosas e tristes e amargas verdades que são vividas no dia a dia. André Luiz selecionou um conjunto, 2 famílias e alguns agregados, para a partir daquele grupo e as suas experiências aqui na Terra, relatar uma síntese da história do espírito humano nesse terreno, digamos assim, afetivo, emotivo, sexual. Um conjunto de conteúdos espirituais que vibram e vêm à tona, a nos convidar a todos
como uma reflexão sobre a história do outro, para sermos capazes de olhar a nossa história, a engrenagem da nossa vida, porque ali é como o contexto da mulher adulta, não é lançar nenhuma acusação, não é jogar nem primeira e nem última pedra, mas é deixar que o espelhamento da experiência que se mostra faça a mente voltar para si mesma e olhar em profundidade. Na Terra, ninguém escapa dessa situação. O único que escapou disso é Jesus Cristo, que não é um espírito da Terra, é o construtor do planeta Terra, mas não é um espírito terreno. Habitou aqui uma vez para deixar o legado da salvação e da redenção, mas não faz parte da humanidade terrena. Jesus fez experiências em mundos que nem existem mais, excetuando ele e todos os outros espíritos que aqui estiveram, todos enredados de alguma maneira, em maior ou menor escala, nesse conteúdo. É o de natureza mais profunda. No livro No Mundo Maior e no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer, no Mundo Maior é capítulo 11, no Evolução em Dois Mundos é capítulo 18, vai dizer que todas as psiconeuroses, todas as doenças mentais e emocionais, todas, têm origem na distorsão do campo afetivo, emotivo e sexual. Não é uma ou outra, são todas elas. A natureza da distorção energética, eletromagnética, da afetividade, ela carrega uma série de desequilíbrios que ao longo do tempo manifestarão em formas de enfermidade, transtornos, dos transtornos neuróticos, dos transtornos psicóticos. Naturalmente pode haver outros fatores agregando e piorando o quadro, mas a gênese, a raiz, ele está nesse patamar do instinto sexual enfermiço. Neste livro, André Luiz, deixa eu ler um pedacinho do prefácio do André Luiz, só o primeiro parágrafo. Sexo e Destino é o título. Sexo e Destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. É uma história real, verídica, onde André Luiz não aumentou nem um tio e não tirou nem um tio daquilo que é a realidade do que foi vivido, que ele participou, do que ele vivenciou, do que ele pôde acompanhar. E o que ele não pôde acompanhar presencialmente, logicamente, foi vivido a partir das aparelhagens do mundo espiritual e da regressão de memória de um ou outro espírito. Mas é uma realidade que foi tangida ali. É um livro que incomoda, porque esses assuntos, eles tangem a profundidade da nossa culpa, a profundidade da nossa negatividade espiritual. E aí muitas vezes nós deixamos de lado, não queremos tratar, esquecemos. Muitos conteúdos passam desapercebidos, justamente por causa dessa natureza de incômodo que ele nos traz. Porque abrir o nosso subconsciente e olhar a nossa história é deverasmente difícil. Nós temos dois grupos, duas famílias. De um lado, nós temos um casal e um filho, Nemésio e o seu filho Gilberto, e a esposa Beatriz. Um casal que, diante da sua posição social, com o recurso do dinheiro chegando, tem uma vida equilibrada, uma vida tranquila, uma vida aparentemente saudável. Mas a senhora Beatriz é enferma de um câncer. O câncer é uma experiência no terreno da patologia biológica humana que demanda muito tempo para ser construído e demora muito tempo para ser filtrado. Geralmente nós pensamos a ciência materialista numa vida, então muitas vezes ela imagina o desenvolvimento do câncer numa única encarnação. E está certo, porque é o que observa. Mas do ponto de vista espiritual nós aprendemos que isso é uma história longa,
aquele elemento energético ele vai acumulando resíduos tóxicos ao longo de um tempo. Ela está enferma. O pai dela, desencarnado, Pedro Neves, é o nome do pai dela. Ele recebe a incumbência espiritual, ele já é trabalhador do mundo espiritual há 40 anos. Desencarnado e trabalhador há 40 anos. E ele começa a fazer visitas à filha, à família, para levar um conforto espiritual. Do outro lado, nós temos uma outra família, um casal, duas filhas, uma filha consanguínea do casal e uma filha adotiva, que ao longo do livro nós vamos saber que ela é filha do marido, não da esposa. É um acontecimento que teve na vida dele anteriormente. É empregado e um desencarnado que habita naquela casa. Então, de um lado nós temos a família Torres, Nemésio, Beatriz e Gilberto. Do outro lado nós temos a família Nogueira, Márcia, Cláudio, Marita, Marina. E o Moreira, que é o espírito desencarnado que habita aquela casa. Um terreno de obsessão contínua. André Luiz não descreve a anterioridade das relações entre o Moreira e o Nogueira mais objetivamente, mas nesse momento, quando André Luiz chega naquela casa, ele está ali, ele mora na casa, ele acompanha todos os movimentos do Cláudio, o espírito Moreira. Ele tem interesses em alguns acontecimentos, ele tem interesse numa das meninas, é um espírito desencarnado. Esses dois grupos, os integrantes destes dois grupos, de alguma maneira eles estão se relacionando pela segunda vez. Outras experiências devem ter tido, claro. O livro não narra, só lá a encarnação anterior. Na encarnação anterior, Gilberto não estava presente, não foi citado. Pode ser que um outro personagem também não estivesse presente, porque não precisava de contar todas as histórias. Mas é uma configuração que vem de uma vida passada e que repercute nessa encarnação, com lances que vão ainda repercutir em outras vidas. A história se dá, de fato, por volta de 1953, 54, 55, no Rio de Janeiro, em Botafogo e no Flamengo, dois bairros do Rio de Janeiro. André Luiz escreve esse livro e faz o prefácio dele, juntamente com Emmanuel, no dia 4 de julho de 63, ou seja, muito pouco tempo depois que termina todo o processo do estudo, né, da família. Todos os personagens autorizaram que a história fosse narrada, que a história fosse escrita, que a história fosse apresentada ao coletivo. Naturalmente os nomes mudados, bairros aqui provavelmente não são os mesmos, né? Então, essas nuances apenas de literatura, elas estão colocadas só para não chegar a quem sejam de fato, né? Porque tem pesquisador que vai querer descobrir esses dois grupos, né? Muita gente pode interessar por isso. Isso é muito natural da curiosidade humana, apesar de que essas histórias estão a todo momento sendo vibradas e vividas nas experiências dos lares. E aí André Luiz começa a nos apresentar como que o emaranhado dos relacionamentos nesses dois grupos, eles abrem brechas para a infiltração da experiência negativa. Ele no início do livro ele não cita obsessões exatamente na família dos Torres. Ele não entra no mérito, porque seria abrir muitos lances para o estudo. Ele apenas narra as ações dos encarnados. No caso do Moreira, ele vai especificamente tratar da presença do Moreira ali naquela casa, porque o Moreira tem uma participação muito objetiva no contexto, ele está envolvido. Mas no final do livro, nós teremos invasões espirituais devido a toda aquela dificuldade que estava colocada.
a dizer para nós que no nosso dia a dia, naturalmente nós sofremos perseguições espirituais e obsessões, mas que a espiritualidade está mais atenta à nossa conduta do que propriamente dita a influência espiritual. Os espíritos nos dirigem, nos comandam, nos dão um impacto muito grande de indução, mas a decisão é por nossa conta, a ação é por nossa conta. Então a Beatriz está enferma, câncer, um tratamento difícil hoje. Imaginemos em 1953, 10 anos depois, André Luiz está fazendo o prefácio, ou seja, num período muito curto, né? Tem toda a decorrência da história, e daí a pouco ele está fazendo o prefácio. Nos parece que o Cláudio Nogueira renovou, quando ele estava terminando o trabalho dele, de acompanhar a família, aí todo o grupo já estava serenado com as novas expressões de reencarnação, e aí André Luiz escreve o livro, e o assunto é ventilado. A esposa no tratamento de câncer, difícil, e ele então traz para ser auxiliar ali na casa, um tipo de enfermeira, uma menina de 20 anos aproximadamente, chamada Marina. Essa menina, ela é filha do Cláudio Nogueira, tem participação na vida passada com ele, sem dúvida. E ao chegar na casa, naquele contexto de relacionamento, ela trabalhava na empresa que ele tinha, de imóveis, ele agora traz ela para dentro de casa e eles começam a ter uma intimidade afetiva. Ele já um pouco avançado na idade e ela ainda muito nova, mas diante do interesse dela e da aceitação, do interesse dele, da aceitação dela, eles começam a ter um envolvimento afetivo na própria casa. Enquanto a enferma está num quarto sofrendo, eles estão no outro quarto. O sogro dele, Pedro Neves, do mundo espiritual, está observando aquela cena. Ele, que era o espírito de 40 anos trabalhador do mundo espiritual, cuidar da vida do outro é muito fácil. Quando ele está se deparando com a história dele, da filha dele, sendo traída afetivamente, sexualmente, dentro da própria casa, pelo marido, genro dele, com a menina que chegava para tomar os cuidados, sobe nele uma força de dificuldade muito grande. Ele está acabrunhado, ele está triste, está abatido. Foi quando André Luiz chega até ele. André Luiz aproxima-se dele. André Luiz vai tomar contato com essa história. Então a situação ela agrava, porque no mundo espiritual, ainda que depois de muito tempo trabalhando, pode acontecer o espírito ser pego de surpresa em determinados sentimentos. A nossa fragilidade emocional é muito grande, nós não sabemos quanto nós somos capazes de encarar determinada expressão com sangue frio. E o Pedro Neves, que André Luiz coloca um nome muito específico, Pedro, pedra, rigidez, Neves, né? Neve, frio, que deveria ele estar sóbrio, deveria estar com sangue frio, calmo. Ele entra em convulsão com essa situação, ele não consegue. E ali nós temos uma história, um enredo extremamente complexo, porque essa menina, ela também tinha interesse em namorar o filho do casal, Gilberto. E a irmã dela também teve interesse pelo filho do casal. Uma começa, depois chega a outra. Veja como que essas linhas de relacionamento aproximam. A gente costuma brincar no dia a dia que Belo Horizonte é muito pequeno, qualquer lugar é muito pequeno, porque nós somos os mesmos que estamos relacionando. Então você começa a relacionar com alguém, fala, não, eu conheço fulano, eu também conheço, eu estudei com ciclano. Aí você acha que o cunhado está vindo pela primeira vez, daqui a pouco tem algum contato. É assim que os elementos acontecem, porque as linhas de afinidade nos atraem. Onde nós não temos afinidade, não há tanta convivência, não há tanto relacionamento. É claro que existem relacionamentos de primeira vez aqui na Terra. A quantidade de encarnação que está tendo, né? a enxertia espiritual, pode acontecer. Mas a grande maior parte dos relacionamentos são reencontros de vidas passadas. Então eu venho e ela vem. Ou quaisquer que sejam as relações. Eu trago uma família, também traz.
E essas famílias, elas se encontram com laços antigos e muitas vezes com muita dificuldade operacional, muito envolvimento magnético distorcido. A lei faz o aproximar para haver a possibilidade do regenerar, do renovar, nunca para a queda. Mas é preciso encarar os fantasmas, é preciso encarar o passado. E Marita e Marina começam a disputar o rapaz Gilberto. E ele, um menino muito novo, preso nessa trama. E ainda a Marina tendo relacionamento com o pai dele. Então imagina a cena. No outro lado, o Cláudio Nogueira e a Márcia são um casal que já na vida passada tiveram relacionamento e entraram em guerra. Nesta encarnação eles estão naquele momento frios um com o outro, distantes. Emmanuel tem um capítulo no livro de Dissé que chama Tédio no Lar, quando o casal perde o gosto de conversar, de estar junto, quando aqueles que estão em relacionamento perdem o gosto de compartilhar um com o outro, e aí começa a haver um distanciamento, e as palavras são mais ríspidas, a conversa não flui, qualquer assunto de pequena monta vira uma guerra, vira um conflito, e assim está aquele casal, ele está em conflito. E o homem da casa, o Cláudio, ele está direcionando toda a sua carga afetiva de desejo à filha adotiva. Foi adotado, na imagem mental dele é alguém que chegou, é de outro sangue, ele não sabe, ou não quer saber que ela é filha biológica dele. Ele no passado, ele teve um relacionamento com a empregada da casa. Casaram, no momento em que a esposa está grávida, ele tem um relacionamento com a empregada, e a empregada engravida também. Os filhos nascem quase na mesma época. A empregada não aguenta, não suporta, suicida, vai embora. E o menino fica, e a Márcia acolhe. Só que a Márcia, que é a esposa, sabe que a menina é filha dele. Imagina a cena. Ela é esposa, precisa naquele tempo de relacionamento, nós estamos em 53. A menina tem 20 anos, nasceu em 33. Não era fácil separar, não tem nada fácil nesses relacionamentos. E ela tem que suportar aquele marido que teve aventura sexual fora da conjugalidade, juntamente com a empregada da casa. Então essas forças, elas são muito complexas, desafiadoras. Ele não sabe, e aí, naturalmente, ele começa a desejar aquela menina, começa a procurar momentos para assediar a menina, que já está com 20 anos. Parece que não eclodiu essas forças quando ela era mais nova, criança, e se eclodiu não foi com tanta veemência, ela não estava viva. O desencarnado que habita na casa também era um espírito que tinha desejo em relação à menina Marita. Então a menina, ela é alvo da cobiça de dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, afetivamente. Então veja a composição que André Luiz vem trazendo para mostrar a nossa realidade familiar, a nossa realidade social, aprisionados que estamos na trama da sexualidade distorcida, poligâmica das vidas passadas, distorcida, abusiva, elas eclodem hoje. E aí, diz o André Luiz no prefácio, que aqui não é apresentar simplesmente para revelar notícia ruim, não. É para convidar-nos a olhar para todas as histórias com um olhar digno. Aprendemos da espiritualidade um dia, dizendo que não existe história indigna. Existe história distorcida, confusa, porém todas as histórias deverão ser corrigidas. E uma vez corrigidas, não se fala mais do campo negativo, porque agora terá superado. Então, todas essas histórias, sendo superadas, elas são narradas como experiências que cada um viveu, dramas difíceis, mas que naturalmente
Não estamos aqui para julgar nenhuma pedra, nem julgar, nem condenar nada, né? Mas é assim que está acontecendo. E aquele homem deixa a sua mente solta, e o desencarnado pressiona-o no desejo. Ele, se fosse por ele só, ele mantinha o desejo, mas deveria manter a distância, por causa da idade dele, para a condição de um pai adotivo, né? Ele teria permanecido daquele jeito talvez. Mas com a pressão do desencarnado, ele vai às vias de fato na perseguição da luz. Às vias de fato. O livro narra uma experiência que ele quer mostrar para nós o quanto que essa pressão espiritual acontece. Em dado momento, Nogueira está sentado na sua casa, lendo jornal. Eu não sei se em 53 já tinha televisão nas casas, não sei. Mas se tem, poucas casas que tinham televisão. Ele lia o jornal. E em dado momento, o Moreira chega para ele, o desencarnado, chega no Cláudio e diz a ele: estou com sede, quero beber. Falou no ouvido, ele ouviu dentro do cérebro e ele pensou: eu vou tomar uma dose. Levantou automaticamente, foi até o bar, colocou uma determinada bebida no copo e bebeu. No momento em que ele ia beber, o espírito acoplou no seu chakra laríngeo e sugou a substância etílica. Ele bebeu o líquido e o espírito sugou a substância do álcool. Tinha naquele dia ali um outro espírito dentro da casa, que era um visitador, ele não morava lá, visitava, era amigo do Moreira e de vez em quando ele ia lá. A gente desencarnado que não tem o que fazer no mundo espiritual, fica caçando lugar para entrar. Né? No livro Os Mensageiros, quando André Luiz chega na casa de Isidoro e Isabel e está ameaçando uma chuva muito forte, né? Então, que um monte de espírito começa a correr procurando casa para entrar para esconder da chuva, desencarnado fugindo da chuva. Imagina a cena. Então, as casas que não têm proteção e não têm vibração de proteção, os espíritos entram, ficam ali um tempo, pode ficar muito tempo, pouco tempo. Esse espírito ia, de vez em quando, eu digo que ele é um estagiário no mundo espiritual, tinha morrido, parece que pouco tempo, ele não sabia como é que funcionava. Quando ele viu aquilo, bebedor que era quando era encarnado, imagina morrer dependente de química de álcool e chegar no mundo espiritual e falar assim: cadê, onde é que tem um botiquinho aqui? Não tem. Não tem. Então, como é que eu vou fazer para beber? Só lá na terra, né? Só lá na terra. Para fumar, para usar droga, não tem. Comida, tudo, sexo. Aí o espírito viu aquilo e falou: eu também quero. A Moreira falou: vai lá e pede ele. Ele saiu, olha como é que funciona o campo da indução magnética, da mediunidade, como é que ela funciona. O Cláudio não era um médium ostensivo, não era. Mas ele está sabendo como qualquer um de nós, mediunidade é mente a mente. O espírito chegou para ele e falou assim: eu também quero beber. Ele coçou a garganta, né? Engraçado, bebi, não valeu de nada. Levantou, foi lá e bebeu uma dose. Voltou e sentou para ler o jornal. O espírito fez a mesma coisa, sugou a energia. Sugou a energia do espírito. O que ele está querendo mostrar para nós? Funciona com a bebida, funciona com o sexo, funciona com a comida, funciona com substâncias químicas. Tem gente que toma antidepressivo e o antidepressivo não faz o efeito esperado. O que aconteceu? Um desencarnado em depressão foi lá e sugou a energia do remédio. Entendeu? Aí está aumentando as doses. Aí o médico aumenta a dose, aí ele falou: voltou bem. Aí vem outro desencarnado, ele tem que aumentar mais, aí chega um momento que não dá mais. No meu tempo de jovem, quando a gente bebi durante muito tempo, bebi dos meus 13 aos 23 anos de idade, muito alto. A gente falava assim: eu estou ficando forte, agora eu estou bebendo tantas e não estou caindo mais. O que estava acontecendo? Estava aumentando o número de sócio. O número de sócio. Funciona dessa maneira. O livro retrata a realidade amarga das nossas vidas. Então o Moreira, o que ele fazia,
o Nogueira, Cláudio Nogueira, o que ele fazia, o espírito Moreira o acompanhava em tudo. Café da manhã, jantar, era ali, ele morava. Aquele outro passava por ali. Esta história, ela começa a abrir para nós toda uma sistemática de energia distorcida, que fala da nossa afetividade mal dirigida. O tédio no lar provoca uma relação ácida, uma relação desagradável e azeda, e cada um começa a lançar a sua mente para outros espaços. As meninas estão vivendo as experiências dela. Ora a Marina encontra Gilberto, ora a Marina encontra o Gilberto, a Marina também está relacionando com o pai do Gilberto. Veja a confusão eletromagnética que se vai fornecendo, porque o Deus explica para nós no livro Evolução em Dois Mundos que os nossos contatos afetivos criam elos, criam marcas que nos acompanham durante um tempo, até conseguirmos equacionar toda essa força, né? Esse aprisionamento eletromagnético. É como trançar um cabelo. As vinculações triangulares é como trançar o cabelo. É um emaranhado de fios trançados, que depois temos que voltar sobre eles próprios para corrigir. Logicamente, nós aprendemos no livro, a história teve que ser alterada por causa das circunstâncias que aconteceu, e a Marina vai ser mãe da Marita. Imagina! A Marita morre, né? E ela encarna, tem que encarnar às pressas para aproveitar o tempo que o grupo tinha. Todo grupo tem um tempo, para aproveitar o tempo que aquele grupo tinha. Ela encarna como filha da Marina e do Gilberto. Ela era, com a irmã, a relação ficou muito difícil devido a essas questões. Mas com o Gilberto, que era o amor da vida dela, ela vai nascer e vai ser aquela menina agarrada no pai. Complexo de Electra. Como existe o complexo de Édipo, que gera ciúme no cônjuge, no pai, às vezes na mãe. A relação, uma filha muito apegada ao pai, papai para lá, papai para cá, papai lindo, igual falava Chiquito, do Chaves. Porque nem a mãe da Chiquito morou mais, eu não sou maduro. Suportou não. Isso gera ciúme, isso gera dificuldade da relação. Não sei, não narra, né, não entra nesse mérito de como fica a relação, porque elas já tinham dificuldade entre elas. Aí uma desencarna e vem como filha. Imagina a cena, não é? O processo é aterrador. Quando a gente consegue nascer, nós temos que olhar para o pai e para a mãe e falar: obrigado, meu Deus, obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, pela vida que você me deu. Porque não deve ter sido fácil. Às vezes as mães falam assim: não, quando você estava quase morri. Nossa, sofri demais, passei mal demais, quase morri. Você imagina? Aí já está entendendo hoje o que é, né? Eu falei assim: nossa, vai quase, né? É puxado, porque são linhas de travamento vibratório, eletromagnético. Então, essa cena que configura a família e as relações que estão à volta, elas mostram para nós toda uma carga de energia que pede diluição. E aquilo que dilui, a força que dilui, como síntese, é o amor, a bondade, a generosidade, a fraternidade. O amor é aquela força que irá diluir todas as ondas distorcidas, todas as ondas negativas. O amor, ele é muito falado, mas ele é muito mal interpretado, que se fala em amor pensando no ato sexual, mas o amor não é o ato sexual em si. O amor é a força que cimenta as relações. O amar é um verbo que impõe ações saudáveis para todos nós diante da vida. Um ato de generosidade quebra, às vezes, séculos de animosidade. Um ato de bondade, ele fragiliza a maldade que está em alguém. Então, se nós todos, sabendo disso, ao olharmos a nossa história, daquilo que está à nossa volta, conseguirmos, ao invés de reagir negativamente ante um ato desequilibrado de um ou outro familiar, se conseguirmos ter a capacidade do perdão, a linha da abertura, permissão para aquilo que está acontecendo,
o acolhimento da experiência, nós estaremos diluindo a carga tóxica. Mas o que vemos muitas vezes é quando alguém apresenta a negatividade, nós queremos jogar pedra nele, como se ele fosse aquele bode expiatório da família. É alguém que faz emergir o complexo que envolve a família, que faz emergir toda essa onda distorcida, porque o objetivo da encarnação é regenerar os nossos corações, é recuperar a capacidade de relação saudável, é refazer o mal-entendido vivencial antigo, numa nova experiência saudável, luminosa, pacífica, pura, agora. E André Luiz vai fazendo o enredo do livro, vai apresentando toda essa, a categoria dos acontecimentos que ali estão. Daí a pouco ele vai apresentar para nós o instrutor do livro, o irmão Félix, um espírito seguro, atento, generoso, luminoso, que está amargamente sofrendo com a atividade dos ali que estão envolvidos naquela história, mas ele dedica com muita profundidade ao cuidado de todos eles, sem condenação e sem crítica. Num determinado momento, o casal Nemésio e Marina, na casa, estão ali naquele momento de carinhos mais íntimos. O Pedro Neves e o André Luiz, eles começam a ver a cena e eles entram em conflito, criticando a cena. E a presença deles e a onda emocional deles aumentava mais ainda a chama do casal. Olha para você ver, André Luiz, que desencarnou por volta de 1930, já tem 23 anos no mundo espiritual, está equilibrado já há muito tempo. O Neves, que já tem 40 anos trabalhando, eles dois, diante da cena que eles estavam vendo, tomando as dores da Beatriz, que estava sendo traída naquele momento, vamos colocar nessa expressão assim, na deslealdade sexual do Nemésio, né? Eles entram em crítica, e a crítica deles era força, ânimo, estímulo ao casal. O irmão Félix entra no ambiente de onde ele vem e o casal imediatamente perde o ânimo. A presença de um espírito equilibrado, que não entra no mérito da cena, mas que ama verdadeiramente, irradiando uma onda criadora saudável, apazigua o ânimo do casal. E eles param imediatamente. E André Luiz e Neto ficam envergonhados. E eles percebem que o casal estava tendo mais fôlego por causa deles. Então imagina, gente, o quanto que o pensamento conjuga nessas forças de atividade, de distorções. Porque o que tinha na parte do André Luiz e do Neves, porque tomaram a dor familiar, era muita crítica, muita condenação. Quando nós olhamos o estrangeiro, é um nível de olhar, é um tipo de olhar. Quando nós olhamos o doméstico, é outra experiência. Nós ainda somos muito aprisionados no nosso grupo, no egoísmo pessoal, no egoísmo familiar, no egoísmo de cidade, muito. Essas forças, elas provocam em nós ondas que ainda não conseguimos superar. André Luiz estava com dificuldade de superar a própria experiência dele de viúvo, da viúva, que ele narra no livro Nosso Lar. Ele não teve coragem de começar um outro relacionamento no mundo espiritual, porque ele estava aprisionado na primeira esposa dele, a esposa que ficou na terra, né? E parece que ele ficou assim na terra reencarnar, se é que ele já reencarnou. Samuel vai ficar um livro dizendo que ele já reencarnou. Então a cena está sendo apresentada, está sendo construída, todo o movimento. Em dado momento, dentro dessas linhas, o Cláudio, insuflado pelo Moreira, vai colocar em prática o seu desejo. Ele organiza, numa determinada pensão,
aluga um quarto, programa a hora, faz uma trama, faz parecer que é o Gilberto que está ligando para a Marita, para um encontro de conversa e de reconciliação, enganando a menina, e ele fala com o Gilberto, ele marcou o encontro, mas você não vai. Tem todo um enredo, o quanto que a gente faz enredo, intriga, mente, manda cartinha, pede o outro, não é? E ele arma a história. O André Luiz, olha como é que funciona a coisa espiritual. André Luiz viu essa cena, mas não tinha atinado qual que era o interesse do Moreira, do Cláudio Nogueira, né? Do Cláudio Nogueira. Só depois que ele descarta o Gilberto e que ele começa a idealizar, que o André Luiz toma consciência do que estava sendo planejado. Só depois é que ele... Aí o que o André Luiz, que era o responsável pelo movimento ali, ele estava ali como um cuidador. E aí ele fala assim, eu quero impedir essa cena. O que eu vou fazer para impedir a cena? O espírito como André Luiz, que é o instrutor nessa hora, aprendeu histórias com muitos instrutores, outros trabalhos de desobsessão, né? Aprendeu com todos os outros anteriores que ele narra para nós. Ele diz assim, eu procurei todos os ascendentes mediúnicos que estavam envolvidos na cena, que estavam ali à volta. Em nenhum eu encontrei a disposição de me atender às rogativas para impedir a cena. Ele procurou o porteiro, a dona do bordel, ele procurou de todo lado, todo jeito, porque tem uma coisa para acontecer, está armada, uma cena. Ele desencarnado descobre e sabe o que vai acontecer. Ele quer fazer todo um trabalho de cuidado e não pôde fazer. O irmão Félix ficou do lado de fora, não entrou, porque também não podia impedir. A lei de causa e efeito, quando ela nos visita num caráter estrito senso, não tem como impedir. E o ato foi consumado. Consumado o ato, o irmão Félix entra em cena, aí a coisa toma uma nova configuração. No livro Nas Fronteiras da Loucura, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é uma história acontecida em 1983, por época do Carnaval, no Rio de Janeiro, lá ele vai contar que uma moça deslocava de um lugar para outro, um ambiente meio ermo, e alguns rapazes foram em cima dela, com o objetivo de abusar dela. E na hora que ela manifestou a sua crise de receio, de medo diante daquela cena, a onda espiritual dela irradiou, o Dr. Bezerra de Menezes captou e chegou lá imediatamente e afastou os espíritos, os encarnados. E todos eles, e ela não foi abusada. Ela não tinha o débito do abuso. Por que o André Luiz não conseguiu impedir o abuso sobre a Marita? Por que o irmão Félix não pôde impedir o abuso? Porque na pauta entre o Cláudio e a Marita havia determinadas forças que impediam esse acontecimento. Nós não vamos entender por enquanto toda a engrenagem espiritual da lei divina que está naquele momento, mas a cena é essa. Não pôde acontecer o impedimento da cena. E tão logo a Marita sente o que aconteceu com ela, ela entra em desequilíbrio. Uma menina muito nova, 20 anos, mais ou menos, ela agora não sabe o que fazer. Ela não tem como voltar para casa. Ela não tem família. A mãe se suicidou. Ela morava com a Márcia, que estava rejeitando, com o padrasto, com o pai, padrasto, que desejava e que abusou. Ela não tem para onde voltar. Não tem para onde ir. Ela está perdida na cidade. Uma menina muito nova. Então o que ela deseja? Morrer. Ela vai até um farmacêutico, tenta adquirir determinada medicação. O farmacêutico intuído, aí você consegue. Como é que é a questão espiritual? Intuído, o farmacêutico dá um outro remédio, ela não morre, mas ela dorme. E ela acorda na praia, né? Ela acorda meio sonolenta, assim, assediada por algumas pessoas que estavam ali, alguns garis, e ela tenta fugir daquilo, e ao fugir ela é atropelada. Esse atropelamento vai levá-la à morte.
Mas é aí que começa a grande alteração do processo do Cláudio. Vai ser um dos primeiros a renovar as suas forças. Porque no momento em que a filha está doente, num coma, numa situação muito delicada, alguém o visita, apresenta para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lê alguns tópicos, e a consciência dele, que estava num campo de, digamos assim, de opressão, de culpa, de vergonha, de agressividade interna, muito profunda, quando ela viu a réstia de luz, ele alterou o padrão. É no momento de maior dor que muitas vezes nós fazemos a alteração do nosso padrão espiritual. É no momento de maior conflito em que a réstia de luz divina toca a nossa consciência. Nós não sabemos quando é que vai tocar a consciência de cada um de nós, quando já tocou, qual era a experiência que estava vivendo. Mas naquele momento ali, tocou a consciência do Cláudio. E ele começa a alterar o padrão. E a alteração dele vai forçar a alteração do desencarnado, do Moreira. Em benefício da menina que está morrendo, os dois começam a mudar a história da vida dele. Então ele, que ao mesmo tempo é um abusador, passa a ser um benfeitor. Algumas horas antes é alguém que está abusando, na distorção profunda. Algumas horas depois é alguém que está doando o que tem para manter a chama da vida na menina. Olha como que é paradoxal a nossa história. Nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, que eu citei, no prefácio, o Manuel Filomeno de Miranda diz assim: a linha que divide a insanidade da sanidade é muito tênue. Muito tênue. E o Cláudio começa a fazer um movimento de mudança. Ele altera o padrão psicológico dele. E nesse alterar, com o movimento acontecendo, a menina perdoa e vai desencarnar, vai ser acolhida no mundo espiritual. E o Moreira começa a alterar o padrão. E aí nós começamos a ter o contexto familiar começa a mudar. A mulher separa dele, daí a pouco, e começa a relacionar com o Nemésio, esposa, porque ela já teve relacionamento no passado, na vida passada. Então, essas aventuras que envolvem as histórias familiares, mostrando toda essa conjuntura de tramas, né, de adultério, de violência, agressividade, de perseguição espiritual, de triangulações, de viciações, elas estão chamando. O André Luiz está colocando aquilo lá e nos apontando. E o André Luiz vai começar, a partir desse momento, contando a história, ele começa a nos mostrar como que o mundo espiritual está trabalhando. E ele nos apresenta um instituto que pertence ao nosso lar. Um instituto que naquela ocasião que ele visitou, em 1953, 54, tinha 82 anos de existência. Hoje, mais 70 anos para frente, 80 anos para frente, né? Tem 150 e poucos anos, 160 anos aproximadamente de existência. Ele foi fundado por um espírito de muita luz para ajudar os enredados na trama afetivo-sexual. Naquela ocasião, aquele instituto, o educandário, tinha entre 5.000 e 6.000 espíritos movimentando ali. E aquele educandário chama Almas Afins, é um instituto de recuperação para espíritos afetados e feridos no voo da afetividade sexual distorcida. Eles são ali recolhidos, quando já em condição de estudo, e começam a receber certas noções de orientação, de educação da sexualidade. Em 1983, Walter Marcelo começou a escrever uma série de artigos em torno do sexo no jornal A Flama Espírita. Escreveu isso até 1988 aproximadamente. Depois configurou tudo isso num livro chamado Sexo e Evolução. E na abertura do livro ele tem uma prece, e que o título dela é assim: Senhor,
educa a nossa sexualidade. É um brado, uma súplica, um pedido para que Jesus, com todas as linhas da indução espiritual superior e com todas as circunstâncias que acontecem, trabalhe em nossa intimidade para educar, reeducar a nossa intimidade afetiva, sexual, emotiva. E nesse instituto, todos os espíritos que estão lá habitando, eles vão, naturalmente, serem tratados conforme a sua necessidade. O irmão Félix é o coordenador desse instituto. O instituto tinha 2 anos de fundação, quando ele foi recolhido lá. Desencarnou numa situação lamentável do ponto de vista afetivo e sexual. Ele, aí na história, no desenrolar da história, conta que ele, na vida passada, ele foi o causador, ele chamava Álvaro, ele foi o causador de toda uma tragédia passional que desorganizou a dona Márcia, o Cláudio, o Nemésio, a Marina e a Marita, que estavam na vida passada com ele. Lá existiam outros nomes, mas a atuação dele, a negatividade dele, fez com que ali acontecessem cenas que chegasse até esse estágio que está. A lei divina nos permite, nós, os causadores da tragédia emocional na história da vida, assim que renovados, sejamos aqueles trabalhadores para a cura da ferida. Quando nós estivermos diante do cenário da nossa vida familiar, com histórias difíceis, com dramas complexos, com passionalidades que nos ferem, o melhor a fazer é parar, orar e suplicar a Deus a inspiração para a melhor conduta. Porque seguramente aquela cena que nos visita é algo anterior nos pedindo alteração de roteiro, correção de rota, mudança. E o ato saudável naquele momento, o ato caridoso, bondoso, generoso naquele momento, minimizará a negatividade que está. Se continuarmos na negatividade, ela continua, só piorando. Então, a tragédia passional que visita a Terra, ela mostra um quanto de espíritos que não terão chance de ficar aqui no 3º milênio para a regeneração por causa da sua passionalidade. No texto da Bíblia, o Antigo Testamento, numa das interpretações que podemos fazer, todas as histórias narradas ali são memórias de acontecimentos dados em capela. Emmanuel narra isso no livro Caminho da Luz. A história de Adão e Eva é a recordação dos exilados da capela aqui na Terra, que compõe as páginas da Bíblia. Então, Adão e Eva é a desobediência da lei. Caim e Abel é o problema da violência fraternal, da agressão, do assassinato, da perseguição. A Torre de Babel é a confusão das ideologias, das ideias negativas e contraditórias, da mentira, do fake que é colocado ali, querendo atingir o céu com matéria de barro, com tijolo, construir uma torre para chegar no céu. Gerou uma confusão de línguas, uma confusão de entendimento, ninguém entende ninguém. Às vezes nós estamos conversando com alguém e falamos assim, sabe quando eu falo grego com você? Nós não entendemos. Estamos discutindo, um fala A, outro entende B. Torre de Babel. Então, tudo isso está acontecendo atualmente na Terra. A Arca de Noé é o chamado, poucos estão fazendo, do trabalho do autoconhecimento, da construção da arca, da casa mental. A casa mental está narrada no livro No Mundo Maior, capítulo 3, no capítulo 4, 3 e 4. André Luiz estuda a casa mental, subconsciente, consciente, superconsciente e o cérebro. Então ele mostra para nós a engrenagem funcionando e a estrutura que dá a sustentação. É a Arca de Noé. É um texto gigante, são vários capítulos do Gênesis, porque quer falar o seguinte: prepara a mente para os grandes desafios que vão acontecer, prepara a mente para o dilúvio de águas. A água é emoção, é sentimento, é base.
o dilúvio de sentimentos e emoções distorcidos que visita a Terra. O Êxodo, vamos colocar uma outra série de histórias, né, de acontecimentos, as pragas, não vou entrar no mérito. Mas tem um capítulo, que é o que tange o nosso assunto, que é a história de Sodoma e Gomorra, que começa no capítulo 19 do Gênesis, com Abraão intercedendo aos anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra, porque tinha um sobrinho lá, um parente lá em Sodoma, que é o Ló. A história de Sodoma e Gomorra mostra o seguinte: o grupo que está todo ferido na afetividade distorcida da sexualidade mal vivida, em todas as suas conjunturas. Não é uma cidade, é todo o coletivo. Não importa se está no Japão, na China, no Brasil, na Venezuela, não importa onde está, faz parte do grupo, aqueles que estão envolvidos, estão na mesma configuração energética. Quando chega em Sodoma, toda a cidade está corrompida. Apenas uma casa está digna da visitação espiritual. É a promessa da renovação. Então o que acontece? Os anjos entram dentro da casa, encontram lá o Ló, a esposa, 2 filhas e 2 genros, porque as meninas estavam no relacionamento, não casavam, noivos casados. Quando os anjos materializados, os espíritos que vão fazer todo o processo de seletividade ali, anunciam a destruição, os maridos das moças não conseguem suportar aquilo que foi prometido, que era alterar a rota sexual da cidade, e eles deixam a casa do Ló e entram para a cidade. 2 que estavam na casa não ficam mais. Aí sobram as meninas, o Ló e a esposa. Passam a noite e os espíritos dizem: saiam e não olhem para trás e vão embora. Começaram a movimentar, andaram pouca coisa, pegando só a história. O símbolo dela tem seu significado, mas não importa. A esposa do Ló olhou para trás. Ela não estava vivenciando a coisa em ato na cidade, mas estava vivenciando em pensamento. Quando ela começou a afastar, ela sentiu falta. Em 2003, fez uma pesquisa sobre o uso da internet no planeta. 60% do uso da internet no planeta era sobre conteúdo pornográfico, conteúdo sexual. Ou seja, ela começa na década de 90 e a ânsia, né, é uma viciação muito grande. A esposa do Ló, ela era alguém que não estava fazendo, pelo menos o texto não mostra, mas estava presa na história que ela ouvia dos outros, a fofoca, imaginando, pensando, ela não consegue sair, ela começa a andar, ela volta, ela olha, ela fica presa na história, e aí diz lá que ela vira uma estátua de sal. O sal sem sabor, o sal que não salga, o sal insonso, o sal cristalizado, aquele sal que não dá nada. Ou seja, é alguém que está apenas vivendo do desejo dos outros, na imaginação doentia. Aí sobra o Ló e as 2 filhas. Eles andam e não acham lugar para eles, nenhum lugar servia para eles. Exclusivismo. Todo lugar que eles poderiam ir, não, ali não dá, ali não dá. O que foi fazer? Foram morar os 3 numa caverna, no alto da montanha. A mais velha, ela olhou e falou assim: o que vai ser de nós? Como que nós vamos fazer? Nós não podemos sobreviver assim. Ela embriagou o pai, manteve relação com ele e engravidou dele num dia. E falou para a irmã: amanhã é você. Amanhã a irmã embriagou o pai, teve relação com ele e engravidou dele. O que é isso? O incesto. Um incesto. Então, daquela sociedade de Sodoma não sobrou ninguém. E os filhos Moabe e Amon, que nascem dessas 2 meninas, eles são rivais de Israel a vida inteira, a mostrar Israel como aquele grupo que quer buscar Deus e está vinculado com Deus, e o grupo que está contrário. Então, o campo da afetividade sexual em Capela, da distorção, ninguém ficou em Capela, todo mundo foi exilado aqui na Terra.
que foi queimado lá, veio aqui para a terra, né? Que morreu lá, que não tinha condição de viver lá na regeneração, veio para a terra. E hoje emerge Sodoma e Gomorra no planeta como forças destruidoras, destrutivas, gerando desequilíbrio emocional, psicológico, gerando desequilíbrio afetivo e toda a distorção. Lá nessa escola tem uma estatística interessante. Deixa eu achar aqui a estatística. De cada 100 espíritos que encarnam para esse trabalho da regeneração, 18 conseguem alguma melhora, conseguem êxito na nova vida. Cada 100, 18%. 22 tem o estado melhorado, se ele melhora um pouco. Então, somando 18 com 22, 40% de cada 100 tem uma melhora. 26% praticamente estável. E 34% piora a situação. Somando, dá 60%. Então, de cada 100 que encarna, com promessa de renovação, passou lá no mundo espiritual um tempo, 40% tem uma leve melhora, 60% piora o quadro. Permanece estável, piorando. Quem estabilizou, ficou estável, ele adiou. Então, quer dizer, para ele o tempo ficou mais longo. É ruim. Essa é uma estatística do mundo espiritual para nós. Nós olhando o nosso cenário coletivo. 60% está numa distorção. E 40% está num conjunto de melhora, de renovação. E aqui os espíritos não olham as aparências. Aqui ele diz a realidade. Porque quando nós olhamos as aparências, aparentemente nós estamos todo mundo muito bem. Mas cada um nas intimidades, cada um que sabe. Tudo é feito em segredo, não é? Tudo é feito no oculto. Tudo é feito escondido. Então essa questão, ela é desafiadora, muito desafiadora. Esse Instituto Almas Irmãs, ele tem lá uma série de estudos sobre o processo de revisão da vida, né, de melhoria. E aí, sexo e família, sexo e maternidade, sexo e equilíbrio, sexo e estímulo, sexo e penalogia, sexo e alguma coisa. São algumas disciplinas que os espíritos deverão frequentar e estudar. Aí alguém perguntou, qual que é o mais procurado? Tem dois que são os mais procurados, que toda vez que abre matrícula está lotado, que é o sexo e maternidade, onde os espíritos procuram, principalmente o espírito feminino, procura a cura da ferida da distorção na maternidade, no acolhimento da família, na estruturação desse contexto da família, programando uma encarnação muitas vezes de resgate muito difícil através da maternidade, porque a mãe e Deus tem segredo na relação deles que só eles dois é que sabem, e ali pode curar feridas seculares em alguns anos, né, de vida com alguns filhos. É muita busca, muita procura, e a gente vê isso na Terra. E o outro é sexo e penalogia, a aplicação da justiça. Essa aplicação da justiça, ela manifesta na Terra nas várias enfermidades que visitam a nossa sexualidade. São várias, né? Cada um com a sua contingência. As enfermidades, elas têm o fim de fazer resgatar, pôr um freio e convidar a renovação. O espírito humano na Terra, ele tem a prerrogativa pela inteligência dele de trabalhar as curas para evitar a doença, a enfermidade, claro. É função dele. Porém, o espírito que está passando pela cena, ele às vezes, quando tem a medicação que apazigua, ele acha que acabou o problema. Porque ainda não tem uma educação moral para, olha, uma vez corrigido, vai e não peques mais. Jesus fazia isso. Quando Jesus curava o enfermo, quando ele curou a mulher hemorroísta, a mulher hemorroísta ficou 12 anos sangrando. 12 anos, talvez uma endometriose mais grave, qualquer coisa, a gente não sabe qual, mas sangrando.
no livro Primícia do Reino está colocado que ela tinha hemorroida. Está errado. Já foi falado, mas não alterado, né? Não alterado o processo. É um problema sexual. 12 anos. No mesmo livro, no mesmo texto, conta a história da menina filha do Jairo, que tinha 12 anos e estava morta. Claro que ele está falando das duas, o passado e o presente. Quando a menina nasceu, ela adoeceu. Quando o novo nasceu, ela adoeceu. O novo está à morte e ela está começando a curar. E aí não morreu. A menina não morreu. Jesus fez a menina ressuscitar e curou a mulher hemorroíça. Essa história da interação, ela mostra a distorção da enfermidade. Mas Jesus diz para ela: vá e não peques mais. Cura definitiva, não pecando. Então a enfermidade vem, o Espírito pede a enfermidade. Porque o que ele quer? Ele quer resgatar pela dor e ele quer colocar um freio com perspectiva de mudança. Só que ele chega na Terra, ele está vinculado ao processo da Terra. As energias estão vibrando na intimidade. E ele busca tratamento. Ele trata, mas não tem a orientação. Vai, não peques mais. Deveria ter, e vai ter um dia, quando a ciência não for tão agnóstica, for uma ciência espiritual. Mas e tem, no componente religioso, só que as religiões, elas têm travado o sistema. Emmanuel fala no prefácio aqui, as religiões que estão ilaqueando artificialmente a experiência humana. Religiões veneráveis, tentando travar a experiência da natureza, do campo afetivo, sexual, da natureza, é de Deus. A comunhão sexual é de Deus. Foi ele que fez. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai colocar lá, se a questão sexual te conturba a alma, busca Deus, porque foi Deus que inventou o sexo, e ele vai saber te ajudar. Mas ainda nós estamos com as escolas querendo travar, impedir, e aí o religioso muitas vezes burla a própria religião para poder viver as experiências, porque não é o educativo, não é de orientação. E aí está acontecendo a história, André Luiz está aprendendo, está nos ensinando. O Cláudio Nogueira desencarna, depois de muito acontecimento na história, né? Ele já leu o livro, ele desencarna, e ele tem um desejo forte de querer ajudar a filha, que ficou encarnada, que está casando com um rapaz, que já tinha casado, né? Ele morreu, foi acidentado pelo Nemésio, atropelado, e ele pede para poder ajudar a família. Um desencarnado, que era um abusador, distorcido, negativo, que renovou os valores e que pede para ser o guia espiritual da família. E foi concedido a ele o direito de ser o guia espiritual da família. O jovem, né, o Gilberto, a Marina, e a menina que vai nascer, que ele morreu nas vésperas do nascimento da Marina. Desencarnou, né? Foi autorizado. E a ação dele foi tão positiva, tão boa, que lá no Almas Irmãs foi falado. Narraram a vivência dele, do Cláudio. Teve êxito. Aí a Beatriz, que tinha desencarnado, que não sabia o que estava acontecendo, juntamente com o pai dela, o Pedro Neves, que deixou a família de lado assim que a filha morreu, desencarnou, que não sabiam dos acontecimentos, os espíritos não sabem tudo. Ela falou: bom, eu também quero ajudar então, eu quero lá ajudar a mim, estou com saudade do meu marido, saudade do meu filho, eu quero ajudar. Aí o pedido foi indeferido, não pode. Ela insistiu, não pode. Insistiu, não pode, nós não autorizamos. Aí o Pedro Neves, com os créditos que ele tinha, buscou uma instância superior, narrou os porquês dele, e a instância superior liberou. Gente, se o guia espiritual mais próximo falar assim: não faz isso não pede a gente mais superior não. Obedece o básico. Porque na hora que ele insistiu, o que a escola superior viu? Ela olhou 200 anos para frente. 200 anos para frente. E olhou 200 anos para trás. E falou assim: tem a concessão permitida. Ele chegou todo bonitão com a carta, falou aqui, ó, liberou. Gente, não pede não.
pede, observa o espírito mais básico. O Gui vem na reunião e fala assim, é melhor não fazer, não insiste mais. Aí a Beatriz, então o que acontece? Autorizada, quando ela chegou na casa, ela enlouqueceu. Porque a casa estava toda distorcida, roubaram tudo. O marido enlouqueceu, ficou paralítico, travado, né? Não falava, enlouqueceu não, estava lúcido, mas estava paralítico. A casa tinha, os credores tinham tomado tudo, não tinha mais nada do que era, os mimos que ela cuidava da casa, os mimos dela, tudo. Quando ela tomou consciência do negócio, que ela viu o drama, ela enlouqueceu. Fizeram sessões de magnetismo com ela e ela não voltava. Estado de salto. Estado de salto. O único jeito foi fazer um movimento de regressão à vida passada, que é doloroso para o espírito. Não é uma coisa gostosa. Vou fazer uma regressão ali. Não, gente. Quando nós regredimos no passado, por isso que Emmanuel, ele sugere isso, olha, é melhor não fazer. Porque quando nós fazemos a regressão à vivência do passado real, nós sentimos no agora o mesmo sentimento naquela ocasião. Intelectualmente nós vemos a cena, mas emocionalmente nós sentimos a cena. E ela foi reviver a cena do passado, casada com o Álvaro, aí o outro traiu para lá, traiu para cá. Todo o drama que aconteceu com a família começa com o Álvaro, afetando a ela. Ela parece que mãe dele. Então, eu não lembro agora o que era, passou no branco na minha cabeça. Mas o certo é que ali naquele movimento gerou o caos. Ela vai ficar um tempo para conseguir recuperar. E é ali naquele momento que lá nos livros de registros, na história dela está aparecendo o Álvaro. E fulano de Brites Castanheira, é a dona Márcia, fulano de tal, é fulano, Justiniano, então cada nome tem lá quem que era, a ficha, e quem era agora. E o Álvaro, na interrogação, ninguém sabia quem era o Álvaro, ninguém sabia. E perguntaram quem é o Álvaro, aí entra o Félix, o irmão Félix, ele fala assim, eu sou o Álvaro. O André Luiz fala assim, um curisco não tinha me fulminado tanto. Um raio, né? Um raio, você imagina? O André Luiz está lá com aquele instrutor, conhece tantos instrutores, e esse instrutor do livro, quando ele vai observar, é o causador da trama toda, e eles olharam para ele e assustaram. Aí o irmão Félix, naquela hora, estava pedindo autorização para sair da coordenação do instituto, passando para outro espírito coordenar, e ele vai encarnar como filho do casal Gilberto e Marina. Ele vai ser o segundo filho, vai chamar Sérgio Cláudio. O casal, a mãe, né, e sogra, a dona Márcia, estava afastada da família, porque patrocinou muita coisa negativa, né? Então estava afastado, mas começou a aproximar com a chegada do Sérgio. Ele que gerou nela uma confusão muito grande na vida passada, como neto, vai ser aquele que vai aproximar. Hoje neto é uma bênção. Vó é mais bênção ainda. Porque são forças que se aproximam, que não tem mais a obrigação, quando não tem, porque às vezes tem vó que tem que ser mãe quase, né? Quando não tem obrigação, que são forças que, quebrados pela nora e pelo filho, ou pelo genro e pela filha, quebrados por esses elementos, ou outros que estejam ali agregados, eles naturalmente, a relação pode fazer proximidades e desativar a animosidade de século. O Espiritismo fala da reencarnação, mas quando nós começamos a estudar essas obras e vendo a história de como aconteceu, nós vamos ver o valor, muito mais do que o campo filosófico, o valor prático da reencarnação, a experiência acontecendo e quanto que naquela experiência nós estamos desativando sistemas antigos, nós estamos reajustando com o passado. A dona Márcia, ela patrocinou na vida passada, quando ela teve todos os insucessos, ela patrocinou a prostituição, e pela prostituição que ela patrocinava, ela tinha que provocar abortos,
Não tinha como prevenir os filhos. Provocou muito aborto. Então, nessa encarnação, ela foi mãe. E mãe adotiva. E depois abandonou as filhas. E agora vai ser vó. Vai reaprender como vó a garantir o sistema reeducacional para voltar a ser mãe. E recompor a história. Cada um com o seu drama em particular. E todos no drama coletivo representam uma pequena parcela da história da humanidade. A nossa história. História afetiva, sexual da humanidade. Conturbada até hoje. Mas convidados, todos nós, a coordenar e regenerar a partir de agora. Então até agora foi assim. Mas de agora em diante, uma nova onda deve tanger a nossa vontade. A determinação de um novo cuidado, de uma nova ação. Emmanuel vai dizer que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro dos reflexos que nos visitam. Reflexos bons, reflexos ruins, que o passado nos traz. Centro essencial dos nossos reflexos. Ou seja, a família que eu construí é a família que vem construindo ao longo do tempo, que eu estou vivendo agora. É que foi construída. Qual que eu quero? Muitas vezes nós queremos nascer em outro lugar, ser filho de outro, marido de outro, esposa de outro. Mas a vida está nos dando aquela, porque é aquela que é o nosso cadinho redentor, o nosso trabalho. E é nessa movimentação saudável, segura, consciente, com o que está agora, é que alteraremos a nossa rota. E a lei não nos mede pela negatividade que foi. A lei nos olha sempre, nos olhos da vanguarda, pela luz que está em vias de desabrochar. Deus não nos olha com os olhos de condenação do nosso passado, mas Deus nos olha com a expectativa desse novo que vai. E a gente que começa ali, olhando o Cláudio, e condenando o Cláudio, acusando o Cláudio, nós terminamos o livro abraçando o Cláudio. Terminamos o livro dizendo ao Cláudio: Cláudio, Deus abençoe. Que bom que você regenerou. É assim que nós temos aprendido na história espiritual. O Saulo de Tarso que nós agredimos mentalmente é o Paulo de Tarso que nós abraçamos e reverenciamos, porque é a grande conversão com Cristo. Nós estamos convertendo os nossos corações do ódio ao amor, da revolta ao louvor, do rancor ao perdão. Nós estamos alterando todo um padrão do que era para o que deve ser. Devemos, a cada momento, olhar a história que nos visita, as nossas e a dos outros, e pedirmos a Deus o influxo saudável da sua onda regeneradora a visitar cada coração, para cada um mudar. Existe um ditado em família, ditado não, mas frases que falamos em família às vezes, e na relação social, fala assim: fulano não tem jeito, ih, fulano, acabou, fulano. Não, isso é uma condenação negativa para o outro, e nós não sabemos, porque fulano pode daqui a pouco alterar o padrão e estar no patamar superior, tanto quanto aconteceu conosco. Temos começado a alterar o padrão, fazendo uma conversão espiritual e renovando os nossos valores. Assim foi com todos os espíritos da terra, exceto Jesus, que não é da terra, nós já falamos. Todos os outros espíritos da terra tiveram que fazer em algum momento a sua mudança. Nenhum começou aqui de forma plena. Algum trabalhador que Jesus trouxe de Capela para cá, que chegaram aqui tiveram distorções, e que aprenderam a corrigir e renovar, e são condutores de humanidade. Essa é a nossa história. Sexo e destino. Sexo é força da vida que não há como impedir, não há como apagar. Deus não erradica as nossas paixões, mas transforma-as em valor espiritual. Então, o sexo, que é campo da diferenciação anatômica, representa no nexo, que é a aproximação das diferenças, a aproximação de todos, com as várias conjunturas que existem nas possibilidades, é força viva da natureza. Destino é aquilo que vai ser construído pela nossa história vivida a cada dia.
Isso depende do nosso livre-arbítrio. Com ele nós podemos, usando as expressões do amor, construir um destino, muita luz, um destino saudável. São pequenas reflexões, poucas, porque o livro tem muito conteúdo, não dá para contar tudo e pensar em tudo e falar tudo. Mas que trouxemos aqui algum material para a gente refletir, para a gente pensar, reler, né, voltar à história, retomar aquela história, mas principalmente, ler a nossa própria história. A história que está na nossa intimidade, a história que vibra real em nossas vidas. E com ela, nós orarmos e pedir ao Senhor, Deus, Senhor, educa a nossa sexualidade e conduza-nos a um destino melhor. Muita paz, obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos, tá?